sobre nós. Por isso nós estamos aqui, irmãos. E é Ele quem faz todas as obras, né? É Ele quem realiza tudo. Quando menos esperamos, o Senhor trabalha de forma extraordinária, de forma que a gente fica igual quando Deus falou para a Sara que ela iria ter um filho em 1 ano. Ela começou a rir porque é algo muito extraordinário a qual ela tem que crer naquele momento. Mas é o que Deus faz. Quando Deus determina algo em nossas vidas, Ele faz de forma que a gente fica até incrédulo na hora do milagre. Mas realmente a gente vê quem é o Senhor em nossas vidas. Deus é bom, mas Ele vai continuar cumprindo os seus propósitos, porque Ele é fiel. Amém? Abra sua Bíblia aí no livro do profeta Daniel, capítulo 1. Nas sextas-feiras, mesa de homens, nós começamos a meditar nesse livro de Daniel. Eu quero compartilhar um pouquinho aqui com a igreja. Daniel, capítulo 1. A partir do versículo 3. Daniel capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: E disse o rei a Aspenaz, o chefe dos exércitos, dos eunucos, e lhe trouxe alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei determinou que a comida de cada dia, do santo manjar do rei e do vinho que o rei beba, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim desses anos pudessem estar diante do rei. Versículo 6: E entre eles acharam-se 2 dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel foi dado o nome de Beltesazar, a Ananias foi dado o nome de Sadraque, a Misael foi dado o nome de Mesaque, e a Azarias foi dado o nome de Obed-Edom. Abidnego. Versículo 8: E Daniel assentou-se no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse que não se contaminasse. E Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Amém? Amém. Se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Daniel foi criado em Jerusalém, debaixo da lei do Senhor, debaixo de todos os preceitos judaicos. Ele cresce, agora se torna um jovem, e o seu povo começou a perder a disciplina da lei e da palavra do Senhor. Então Deus traz um juízo diante do povo de Israel e leva esse povo preso, cativo, para
a Babilônia, onde Daniel está. E a Bíblia diz que o rei reserva para si dos melhores jovens, para que ele pudesse discipular na língua, nos costumes dos caldeus, do povo na Babilônia. O intento do rei era trazer uma nova concepção na mentalidade desses jovens, trazer uma nova espiritualidade sobre a vida desses jovens, trazer um conceito de vida babilônica para a vida desses jovens. Este era o intento do rei. Mas Daniel, ele foi discipulado. Daniel foi disciplinado na sua terra, na casa de seus pais, em Jerusalém, a tal ponto que ele se submeteu a viver conforme a lei que ele recebeu na casa de seus pais, a viver conforme a lei de Deus. Daniel foi muito bem disciplinado e aceitou a disciplina do Senhor. Isto é ser discípulo, é ser disciplinado e aceitar viver conforme aquela disciplina. Daniel foi discipulado pelos seus pais na fé em Jerusalém, e ele aceitou viver conforme esta disciplina, a tal ponto de que ele mesmo sendo jovem, mesmo agora ele estando na Babilônia, preso juntamente com os demais, mas longe dos pais, longe do sacerdócio, Daniel, ele decide não se contaminar. E o que é contaminar? Mudar aquilo que é original, misturar aquilo que é original com aquilo que não faz parte dele. Uma pessoa disciplinada, ele não vai misturar na sua disciplina aquilo que não faz parte mais da sua essência. Daniel entendeu que ele não podia participar daquela mesa do rei, da comida e da bebida do rei. Por quê? Porque o costume babilônico era oferecer, entregar primeiro uma porção aos deuses estranhos, a espiritualidade da Babilônia, para depois poder comer e beber do que era posto na mesa. E Daniel entendeu que tudo aquilo estava contaminado. Daniel disse: eu não posso contaminar-me. Por quê? Porque eu fui discipulado para guardar uma essência. Eu fui discipulado para guardar uma só identidade, um só Deus, um só Senhor e uma só direção para a minha vida. Eu não posso me contaminar. Daniel entendeu e teve um discernimento de que aqueles que foram disciplinados por Deus foram preparados para suportar toda proposta estranha, toda proposta de contaminação. Daniel estava pronto para lutar, para repreender e para fazer a diferença. Isto é alguém que realmente foi disciplinado e discipulado. Ele toma para si a identidade do discipulado que ele recebeu. Daniel tomou para si a identidade de Deus, dizendo: se eu comer da mesa do rei, eu não vou estar guardando a disciplina e a identidade que eu recebi em Jerusalém. E muitas das vezes, quando nós estamos em um ambiente diferente, em um costume diferente, em povos diferentes, nós achamos que podemos fazer parte daquelas mesas, que podemos fazer parte daqueles costumes. Não. A igreja que é discipulada pela palavra de Deus, ela não larga a essência da palavra em momento nenhum. Ela não se permite se misturar com nada daquilo que vai trazer contaminação, daquilo que traz uma confusão bíblica na vida dela. Espiritualmente,
teologicamente, Daniel estava preparado para suportar as propostas do inimigo. A proposta do inimigo era mudar o entendimento de Daniel. A proposta do rei é que eles fossem discipulados em toda a letra, em toda a filosofia babilônica, que mudasse todo o entendimento deles. Mas Daniel, ele decide em seu coração não mudar aquilo que lhe foi proposto na presença do Pai. Aquilo que foi proposto para Daniel em Jerusalém, que ele crescesse na lei do Senhor. Ele é levado para a Babilônia à força, cativo como os demais, mas ele entende que mesmo que o inimigo teve a oportunidade de levar eles cativos, mesmo que o inimigo teve a liberdade de até mudar o nome deles, a qual nós vemos no texto, colocaram nomes babilônicos dele. Aí Daniel entende, ainda que o inimigo queira mudar a minha identidade natural, o meu nome, ainda que o inimigo queira mudar estas coisas exteriores, mas a minha identidade interna com Deus, o inimigo não vai mudar. O inimigo já teve a ousadia de mudar o nome de Daniel e dos seus amigos, colocando identidade babilônica, como se assim, da onde vocês vieram não interessa mais. O que vocês aprenderam com o seu Deus não interessa mais. O nome que o seu Deus deu para vocês não interessa mais. Agora o que interessa na Babilônia é o nome que nós damos para vocês. Agora o que vai interessar na Babilônia é aquilo que nós vamos interessar para vocês, para que vocês cresçam e se formem na nossa cultura, na nossa universidade. Isto é que importava para os babilônios. Mas Daniel, ele se levanta de uma forma de alguém que está muito bem preparado, muito bem fundamentado na sua fé, a tal ponto que ele procura o chefe ali daqueles homens e diz: olha, eu preciso te dizer uma coisa, eu tenho que ter um regime diferenciado. Eu tenho que ter uma cultura diferenciada dos demais. Como? O que você quer, o eunuco diz para ele, o chefe dos eunucos diz para ele, é muito perigoso. Você está colocando a minha cabeça em risco, porque se o rei perceber que em você há um semblante diferente dos demais, ou mais enfraquecido do que os demais, eu posso correr risco de vida. Daniel diz: ei, não se preocupe, faça um teste primeiro de 10 dias, e você verá a diferença entre mim e os demais. E aquele homem topa a proposta. E Daniel e os seus irmãos, seus amigos, eles fazem essa consagração de 10 dias. Todos estão comendo uma banquete, eles estão comendo só dos legumes. E a Bíblia diz que passou-se os 10 dias, quando eles se apresentaram, eles estavam com um semblante mais firme, mais formoso do que os demais. E a proposta era que eles fossem alimentados por 3 anos. Mas passados 10 dias, Deus já começou a sinalizar que Deus era com eles. A luta, a aprovação era para 3 anos, mas com 10 dias Deus já está mostrando: eu estou com vocês. O semblante deles não estou caído, não estou desanimado, não estão angustiados, não estão preocupados, mas estão com um semblante formoso, firme. Por quê? Porque aqueles que fazem propósito com Deus, Deus renova as suas forças, Deus te dá um ânimo extraordinário, ainda que a sua carne possa estar ferida, mas Deus começa a mostrar a presença dele na sua vida. Com 10 dias Deus já começou a demonstrar que Deus era Deus com eles. Aí o chefe dos alunos entendeu: opa, eles estão bem, então vamos deixar como está. Vai passar 3 anos e eles neste regime. Você topa aí fazer algum propósito de 3 anos com Deus? Pegado, difícil, né? Qual é a proposta do inimigo? Você precisa sempre ter uma contraproposta.
Quando o inimigo lançar uma proposta na sua vida que vai tentar corromper a sua identidade com Deus, que vai tentar enfraquecer a sua vida com Deus, que vai tentar mudar o conceito que Deus estabeleceu na sua vida, você precisa ter uma contraproposta. Você precisa declarar que só o Senhor é Deus na sua vida e que no Senhor você vai vencer além dos demais. Glória a Deus. Que você não está sujeito às mesmas leis. Você não está sujeito às mesmas circunstâncias dos demais. Deus está com você, creia nisso. É somente alguém muito bem disciplinado, muito bem firmado em Deus, vai estar em uma terra estranha e dizer: eu tenho certeza que Deus é comigo e que neste propósito Deus não vai nos desamparar. Glória a Deus. Porque era um risco para Daniel, para os seus amigos e para aquele chefe que estava sobre eles. Se eles ficassem enfraquecidos, porque eles não estavam comendo das mesmas proteínas. Mas aí, quando alguém faz algo, não por si só, mas para agradar a Deus, Deus entra com provisão sobrenatural no seu corpo, na sua biologia, no seu viver, em tudo que você precisa. Deus entra com provisão sobrenatural. Se a sua vida é uma oferta de sacrifício, de consagração a Deus, é Deus quem vai entrar com provisão, é Deus quem vai dar a força, a saúde necessária, a firmeza necessária que você precisa para vencer este propósito. A alimentação dos outros era muito mais rica em proteína, muito mais forte. Mas aqueles que têm propósito com Deus, Deus entra com uma alimentação extra sobre a sua vida. Deus entra com a força que a alimentação pode não ter. Aleluia. Deus entra com a provisão, com o poder que um medicamento pode não ter. Deus entra com a energia que você não tem em lugar nenhum, mas é Deus quem entra com você dentro deste propósito para guardar a santidade, para guardar a identidade que você recebeu com Ele. Aleluia. Daniel entendeu que ele não podia perder a identidade e a firmeza em Deus que ele tinha lá em Jerusalém. E quando Daniel levanta esse propósito, a Bíblia vai dizer que esses homens não só tiveram uma formosura diferente, mas eles começaram a ter mais entendimento, mais sabedoria, mais ciência do que todos os demais daquele lugar. Porque aqueles que têm propósito com Deus, Deus vai derramar mais do que você possa imaginar. Aleluia. Pegou isso? Aqueles que têm propósito com Deus, Deus vai derramar mais na sua vida do que você possa imaginar, porque Deus é fiel em teus propósitos. Glória a Deus. Eles queriam só passar aquele período sem se contaminar, era só o propósito deles. O propósito deles era agradar a Deus, dizendo: Senhor, não queremos nos contaminar com a bebida e com a comida da Babilônia. Não queremos nos contaminar com coisas consagradas a deuses e a espiritualidade estranha. Eles só queriam se manter limpos. Eles só queriam se manter íntegros. Esta era a intenção primária. Eles não estavam ali nesse propósito para dizer: Senhor, dai-nos sabedoria, dai-nos mais entendimento para ser melhor do que os outros. Não. A intenção foi: não queremos nos contaminar, só isso. E por decidir estar na presença do Senhor, naquele lugar, sem se contaminar, por decidir ter um esforço para não se contaminar, eles receberam além do que eles imaginavam. Quando você decide
ter a sua vida como oferta, como sacrifício, como consagração a Deus. É o Senhor quem vai providenciar na sua vida aquilo que você necessita. Quando você for testado, é o Senhor quem vai te dar sabedoria, é o Senhor quem vai te dar prudência, é o Senhor quem vai te dar autoridade. Quando você for testado, é o Senhor quem vai dar a força que estava faltando, é o Senhor quem vai dar o ânimo que estava faltando. Quando os testes da vida chegar até você, é o Senhor quem vai se fazer presente na sua frente. Você buscava só santificação, você buscava só agradar a Deus. Essa era a intenção deles. Buscava só não ser contaminados, corrompidos. É isso que eles estavam buscando. E aí o Senhor decide por eles se colocarem dentro desse período de 3 anos como uma oferta de sacrifício a Deus, para não perder a santificação. Algo que parece tão bobo, né? Tão normal. Não, é uma comida, é uma bebida, é só algo normal para o corpo físico. Não, eles entenderam que o que eles estavam ali, aquele propósito ali, não era só para alimentar o corpo físico. Aquele propósito de se eles comessem da mesa do rei, eles iriam estar alimentando o corpo físico, mas iriam estar matando o corpo espiritual. Nós precisamos discernir as mesas que aparecem na nossa frente, que parece que o alimento é bom, é gostoso, é forte, mas vai trazer uma corrupção no corpo espiritual. Eles entenderam isso, e eles não caíram na cilada do inimigo. E as letras, toda a filosofia, toda a formação dos caldeus e da Babilônia estavam diante deles. Eles tiveram que estudar tudo aquilo que os astrólogos estudavam, eles precisavam estudar. Tudo aquilo que os magos estudavam, eles precisavam estudar. Tudo aquilo que os feiticeiros estudavam, eles precisavam estudar também. Mas nenhuma letra maligna pôde corromper a vida deles. Por quê? Porque eles estavam com uma vida em consagração. Recebe isso em nome de Jesus. Nenhuma letra, nenhuma filosofia desse mundo vai corromper a sua vida, porque a sua vida é uma consagração exclusiva para o Senhor. Receba isso em nome de Jesus. Nenhum fundamento desse mundo irá te corromper, porque você está com a sua vida em oferta para Deus. Receba essa autoridade em nome de Jesus. Agora glorifica Ele. Todos os fundamentos dos caldeus eles tiveram que estudar. Uma pequena faculdade. Nosso conceito hoje é a partir de 5 anos se conclui uma faculdade. Lá 3 anos a pessoa já era testada. E passou-se os 3 anos de todos os fundamentos babilônicos ali na vida deles, todos os dias. Eles agora é testado pelo rei. A Bíblia diz que agora eles vão ser postos diante do rei. E diante do rei, toda a consulta que o rei fez, o rei identificou que sobre eles havia uma sabedoria excelente, sobre eles havia um conhecimento elevado, e que eles não eram iguais aos demais. Isso é o resultado de alguém que decide guardar a santificação, guardar-se de não se contaminar com as mesas que o mundo oferece. Ele decidiu não se contaminar com as mesas do rei. Glória a Deus. E todo aquele que estava do lado deles tiveram que contemplar, tiveram que aceitar e entender que sobre eles havia algo sobrenatural. Porque como pode homens decidirem comer de uma ração, de um nutriente diferente, e os outros que estão sendo melhores alimentados não ter a mesma força, a mesma formosura? Como pode os mesmos que participaram dos mesmos discipulados do que os outros agora terem um entendimento maior do que os outros e não se contaminaram? Ou seja, a vida deles, o vocabulário deles, o entendimento deles
não foi mudado. Sabe o que é isso? É você estar diante de uma situação de aprendizado e tem muita coisa ali que não te agrada. Nós estamos num mundo que tem muita coisa que não nos agrada, mas sobre todas essas coisas, o que vai prevalecer na sua vida é o fundamento de Jesus. Sobre tudo aquilo que você tem que ouvir, sobre tudo aquilo que você tem que até compartilhar em matéria didática, você precisa compartilhar estudos que não faz parte da sua vida, não faz parte da sua fé, mas estas coisas não vão te contaminar, porque sobre todas essas coisas você vai demonstrar que tem um Senhor que é acima da ciência, tem um Senhor que é acima da filosofia, tem um Senhor que é acima de tudo, tem um Senhor que pode todas as coisas sobre a sua vida. Foi isso que eles viveram. E todos em volta tiveram que contemplar, a ponto de que o rei agora conhece eles e coloca eles em uma posição diferenciada no palácio, porque eles passaram por 3 anos em um lugar, em um costume, em filosofias, em um discipulado diferente do que eles viveram em Jerusalém, mas eles não se deixaram ser discipulados por aquela doutrina. Porque uma vez que você recebe a doutrina da verdade, você não se deixa ser mais discipulado pela doutrina da mentira. Você até aprende tudo que os outros vivem. Você passa a compreender tudo que os outros vivem e acreditam. Você passa a compreender a origem de muita coisa, mas você não é discipulado, você não é transformado pelas coisas que os outros vivem, porque você já foi discipulado, você já foi forjado. Daniel e os seus amigos já foram forjados em Jerusalém de uma tal maneira que eles não se perderam na forja da Babilônia. Ei, aqueles que foram forjados no fogo, ouro provado no fogo, esses jamais serão corrompidos. Aqueles que foram forjados na verdade de Jesus, esses jamais se corromperão, porque mesmo estando em um contexto babilônico, esses homens, esses jovens não se corromperam. Nós não somos diferentes. Nós não seremos mais forjados pelas forjas deste mundo, porque nós já fomos forjados na cruz do Calvário. Jesus Cristo já nos forjou e Jesus Cristo já determinou assim: a partir de agora, todo aquele que crê em mim não são mais uma forma do mundo, mas são chamados forma de Deus, são chamados filhos de Deus. Portanto, esses não se perderão. Jesus, nos últimos momentos, está diante dos seus discípulos e Pedro diz assim: Senhor, quem vai chegar até o fim, quem vai estar lá? E Jesus diz: não cabe a você saber, uma coisa só cabe à igreja, que nenhum daqueles que o Senhor me deu, nenhum se perderá, a não ser o filho da perdição. Dizem irmãos, porque Jesus está dizendo assim: olha, todo aquele que foi forjado na verdade, nenhum desses se perderão. Só o filho da perdição, só aquele que está aí para ser mesmo pedra de tropeço. Mas aqueles que foram lavados, redimidos, regenerados pela palavra, esses não se perdem. Aleluia. É o motivo de Daniel e seus amigos não ter se perdido. Eles foram totalmente discipulados pela palavra que eles receberam em Jerusalém. Ei, aquilo que você recebe na presença de Deus, ninguém pode arrancar de você. Aquilo que você recebe na presença de Deus, você é transformado. É como o conhecimento que você recebe na terra, ninguém pode tirar de você. Pode passar tempo, o conhecimento que você recebeu por mentira.
é aquilo que você recebe da presença de Deus. Ninguém pode remover a sua vida. A Babilônia, o mundo não vai remover. Os conceitos desta vida não vai remover aquilo que fomos, que nos sujeitamos a ser discipulados. Por isso que nas sextas-feiras é muito importante que você se coloque na posição de discipulado. Discipulado é aquele que se coloca pronto para receber a disciplina e para ser doutrinado pela vontade da palavra. Daniel demonstra, aleluia, que eles foram muito bem discipulados. Glória a Deus. Porque se não fosse assim, eles não contariam essa história. Se não fosse assim, eles ficariam de bico fechado e aceitariam toda a proposta do rei. Mas a disciplina que estava encravada neles não os permitiu se contaminar. É como um filho que está caminhando, ele está prestes a errar, mas ele lembra do pai. Ele lembra da mãe e diz: não posso vacilar. Meu pai e minha mãe já me ensinou o fundamento, eu não posso vacilar porque eu vou ter que prestar muita conta com meu pai e com minha mãe. Eles foram discipulados a tal ponto que aonde eles estavam, eles lembravam do pai. Eles diziam: eu não posso decepcionar a palavra que o nosso pai nos liberou. Eu não posso decepcionar a palavra do nosso Deus. Eu não posso rejeitar, eu não posso negar o fundamento firme e perfeito que nós recebemos em Jerusalém. Eu não posso negar, portanto, eu me coloco em qualquer desafio. Aqueles que foi disciplinado por Deus e é discípulo do Senhor, eles se colocam em qualquer desafio, em qualquer propósito, para não se corromper. Eles determinaram o seu coração, ninguém determinou por eles. Ei, você precisa ter uma determinação própria no teu coração. Não ande mais pela determinação somente que o outro dá. O seu pai falou, o seu irmão falou, seu amigo falou. Não, ande pela determinação que você tem diante do Senhor. Determine na sua vida que o discipulado que você recebeu da verdade de Cristo, isto é suficiente para você entrar em qualquer desafio, para guardar a santidade, para guardar o compromisso, para não corromper a sua essência com Deus. E por conta disso, eles tiveram uma vida inteira na Babilônia de honras e de glória e de milagres na presença do Senhor. Por conta desse primeiro passo, o primeiro passo deles na Babilônia foi determinar que eles não iriam se contaminar. Ei, antes de você viver grandes coisas, o primeiro ponto que você precisa determinar na sua vida: não vou me contaminar. Antes de Deus entrar com você em cova dos leões, antes de Deus abrir mar para você fazer qualquer coisa, determine diante de Deus: Senhor, eu não vou me contaminar. Eu vou fazer de tudo para que o Senhor veja que em mim há um compromisso de guardar a essência da tua presença, de guardar a santidade, de guardar a origem que eu recebi no fundamento da tua palavra. O primeiro ato deles: não se contaminar. Depois Deus derrama sabedoria, conhecimento, força, autoridade, milagre, quando Ele enxergar na sua igreja que tudo da sua igreja, que o maior propósito da sua igreja é não se contaminar. Em nome de Jesus, deixa eu orar, eu interceder por você. Fique de pé, em nome de Jesus, fique de pé. Eu quero orar agora e interceder por você. Senhor Deus Santo e poderoso, nesta hora que estão teus filhos, eu quero orar por eles neste momento, para que sobre todas as coisas que eles precisam, sobre todas as necessidades, oh meu Deus Santo, sobre as fraquezas, sobre tudo que os teus filhos necessitam, que a partir de agora, que eles possam determinar e fundamentar no coração, que a primeira coisa que eles precisam firmar na tua presença é não se contaminar com os manjares desta vida. Em nome de Jesus Cristo, não vai haver contaminação, não vai haver engano, não vai haver contaminação espiritual, não vai haver contaminação física,
os olhos não serão contaminados, o coração não será contaminado, os ouvidos dos teus filhos não serão contaminados, o entendimento dos teus filhos não será contaminado em nome de Jesus. O espírito dos teus filhos não será contaminado, mas tudo está guardado para glorificar o Senhor, tudo está reservado para o Senhor. Ó meu Deus Santo, e que os teus filhos possam provar da sabedoria, do entendimento, do milagre, da autoridade. Ó meu Deus Santo, que todos os desafios que vierem diante deles, que eles possam estar posicionados, alinhados com o teu Espírito, para declarar que no Senhor eles são mais do que vencedores, que o Senhor é o socorro bem presente, que o Senhor é a cura que eles precisam, o Senhor é a sabedoria que eles precisam, o Senhor é o entendimento que eles precisam, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos como igreja que não vai haver mais contaminação, mas vai haver glorificação do nome do Senhor na vida dos teus filhos, e que se levante propósitos, que se levante em consagração, e o nome do Senhor será exaltado sobre os teus filhos. Com 10 dias Deus já mostrou sinais. Eu não sei mais quanto tempo você está em propósito, você vai ter que viver, mas eu sei que em todo tempo o Senhor vai mostrar que Ele está contigo. Aleluia. Em todo tempo o Senhor vai mostrar que Ele está contigo. Aleluia. Mais à frente, quando Daniel levantou um outro propósito, Deus disse: Daniel, desde o primeiro dia que você se levantou em oração, as suas orações já foram ouvidas. Ei, eu não sei quanto tempo você está no propósito aí, orando, pedindo, esperando, mas fique firme, porque o Senhor está com você o tempo todo. Fique firme, você vai contar testemunhos, como a irmã Maria contou aqui. Fique firme, nós não sabemos quanto tempo, é o Senhor quem sabe do tempo, é o Senhor quem sabe de tudo, mas fique firme, não se corrompe, não negocie nada, porque o Senhor, Ele está procurando alguém que está firme no propósito, e não negocie a santidade, a consagração ao Senhor, e o nome do Senhor será glorificado sobre a sua vida. Receba isso, aplaude e glorifique ao Senhor. Ainda que pessoas levantem dúvida, medo, será que vai dar? Será que vai dar certo? Será como é que vai ser esse negócio? É impossível, sim, é impossível aos nossos olhos. Mas Daniel creu a tal ponto que ele colocou-se a sua vida e dos demais em risco, porque ele sabia que vale a pena ter uma vida guardada, reservada para o Senhor e não se contaminar. Vale a pena. Vale a pena colocar nossa vida diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não quero viver uma vida de contaminação. Eu não quero viver uma vida de facilidades. É muito mais fácil sentar nas mesas que me são propostas. É muito mais fácil. Mas eu quero sentar na mesa que o Senhor preparou. Recebe isso para a tua vida. Muitas mesas tem para você, mas você vai sentar na mesa que o Senhor já tem preparado para a tua vida, e é mais do que você pode imaginar. Receba isso em nome de Jesus. Aonde você vai se sentar é mais do que você possa imaginar. Receba isso, toma posse e aplaude e glorifica o Senhor. Aleluia. É mais do que podemos imaginar. É muito mais. Creio nisso. Deus tem lugares maiores, tem mesas extraordinárias para que você possa se assentar e se alimentar. Mesas que vão glorificar o nome do Senhor e não vai trazer vergonha para a tua vida. Em nome de Jesus. Não vai trazer escândalo, não vai trazer impureza, mas mesas que vão glorificar o nome do Senhor. Receba isso em nome de Jesus. Amém? Isso é só um pouquinho do que nós compartilhamos aqui na sexta-feira sobre esse primeiro capítulo de Daniel. Que você possa estar na sexta-feira, mesa de homens e mulheres, que é um discipulado. Nós precisamos nos colocar na posição daqueles que precisam ser disciplinados. E na disciplina da palavra, a gente começa a construir discípulos. Para ser discípulo tem que ser disciplinado. Quem não é disciplinado não é discípulo.
Esse é o propósito das sextas-feiras aqui, com homens e mulheres, em nome de Jesus. Eu ia falar quarta-feira é hoje, né? Estamos ficando velho, estamos esquecendo, eu já não conto dias mais. Domingo estaremos aqui, adorando a Deus. Amanhã, quinta-feira, 8 horas da noite, vai ter o estudo para batismo, tá? Todos aqueles que querem se batizar ou querem entender qual é a nossa visão do batismo, venha às 8 horas para compreender isso, como que é a questão do batismo. Tem pessoas que ficam meio constrangidas, porque não posso batizar, porque ainda não sou santo, ainda não carrego uma asas no corpo. Parece que, quando diz igreja, parece que o camarada tem que virar um anjo para se batizar, né, irmão? Não é assim, não traz clareza, não é sobre nós, não é sobre a nossa santidade e perfeição, é sobre aquilo que Jesus disse: todo aquele que for batizado será salvo. Então, amanhã às 8 horas da noite estaremos aqui para isso, amém? E sexta-feira, mesa, domingo estaremos aqui. Sábado, tem alguma coisa? Não. Sexta-feira, a gente vai estar ficando velho, a gente vai lembrando aos poucos, né? Sexta-feira, depois da mesa, iremos ao monte. Estarei fazendo 7 sexta-feira no monte. Quem puder ir, vamos. Se estiver chovendo, não conseguir subir, eu vou orar ali embaixo, mas estarei lá. Embaixo d'água. Se levantar o propósito do Senhor, faça. Não sei o que vai acontecer. Pode estar caindo chuva de pedra, estarei lá. Nem que seja no pé do monte, eu estarei lá em nome de Jesus. Amém? Lógico, mais alguma coisa? Se tem alguma coisa? Não? Negócio casais, dia 26. Batismo, dia 25, para lembrar. É no outro sábado, né? Esse sábado, no outro já é o batismo, que será. Sairemos daqui às 10 horas. Né? 10 horas da manhã, se encontraremos aqui na porta da igreja. Amém, amados? Todos que forem, reservem esta data para a gente passar este sábado lá em comunhão em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus Santo e Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento, Senhor, por esta direção. E aqui estamos, ó Pai, neste ano de alinhamento com o Teu Santo Espírito. E alinhados com o Teu Santo Espírito, ó Pai, nós vamos prosseguir sem se contaminar, sem, ó Pai, se assentar em mesas estranhas, mas sim, Senhor, na mesa que o Senhor preparou para as nossas vidas, na direção que o Senhor preparou para nós. E em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que a Tua igreja vai crescer, que a Tua igreja vai dar um bom testemunho, assim como Daniel e seus companheiros. A Tua igreja vai demonstrar a glória e a presença do Senhor sobre a face da terra. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que cada um dos Teus filhos possa voltar para casa, amparados debaixo da Sua potente mão, e que o nome do Senhor seja exaltado sobre a vida, sobre a família de cada um, Pai. Assim nós queremos e agradecemos em nome de Jesus. Ergue as suas mãos em grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos, não somente agora, mas para todos sempre. Toda a igreja diz amém. Graças a Deus, aplaude e glorifica o Senhor.